Muito boa noite, Casulo, você que nos assiste aí pelo YouTube. Para nós é uma alegria muito grande estarmos reunidos novamente, mesmo que no formato online. Nós vamos então cultuar a Deus. Eu peço para que você feche os seus olhos na sua casa, ore com a gente, cante com a gente e permaneça com a gente até o final dessa transmissão. Se você quiser, você pode deixar o seu comentário, pedido de oração, pode interagir com a gente aqui também no chat. Já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos juntos cultuar a Deus. Amém? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Deus, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, Pai. Pedimos que Tu nos lave de todo pecado, Senhor, e que Tu nos dê, Senhor, livre acesso à Tua presença, Pai. Nós queremos juntos, Senhor, cantar para Ti, Senhor, entoar louvores ao Teu nome, Deus. Queremos, Pai, estar contigo, Senhor, sentir o fluir do Teu Espírito Santo, Senhor, dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, Senhor, dentro do nosso coração também, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite, Senhor, nos usa poderosamente, Deus, para abençoar a vida das pessoas que nos assistem, Senhor, que estão conosco nesse culto, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai ministrando a Tua unção, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo desde já, Senhor, em todos os lares, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar uma canção que se chama A Luz Rompeu as Trevas. Escondi Tua palavra coração, escondi Tua palavra em meu coração, escondi Tua palavra em meu coração, escondi Tua palavra em meu coração. O Verbo se fez carne, a luz rompeu as trevas. O Verbo se fez carne, a luz rompeu as trevas. Espírito Santo, clamamos por Tua presença. Senhor Jesus, invocamos o Teu santo nome. Espírito Santo, clamamos por Tua presença. Senhor Jesus, invocamos o Teu santo nome. Rompeu as trevas, o Verbo se fez carne.
seus olhos e uma espada em sua boca. O Verbo está vivo. Obrigado, Deus, porque Tu se manifestou a nós, Pai. Esse mistério, Senhor, que foi oculto de outras gerações, Tu se revelou, Senhor, na pessoa de Cristo, trazendo luz. A luz rompeu as trevas, rompeu também as trevas que estavam no nosso coração, e hoje nós cremos em Ti. Hoje nós temos livre acesso à Tua presença, temos a revelação de que Tu és o Filho de Deus, Jesus. Obrigado por isso. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos cantar, Senhor, livremente no nosso país a Tua palavra, podemos pregar, Senhor, e ter essa liberdade, Deus, de falar do Teu nome e pregar o Teu evangelho. Eu quero continuar a caminhar, mas é difícil, tento me esforçar, pois o meu coração está cansado e ferido. Vem me ajudar, vem me ajudar. Me sinto tão nublado e não vejo mais o brilho do meu dia. Aqui dentro chove tanto que eu já larguei. Vem me ajudar, vem me ajudar. Vem sem demora, se der agora. Vem me salvar de mim mesmo. Vem sem demora, pois a cada hora parece uma eternidade. A caminhar, mas é difícil, tento me esforçar, pois o meu coração está cansado e ferido. Vem me ajudar, vem me ajudar. Vem sem demora, se der agora. Vem me salvar de mim mesmo. Vem sem demora, pois a cada hora parece uma eternidade. Sem demora, se der agora. Vem me salvar de mim mesmo. Vem sem demora, pois a cada hora parece uma eternidade. Salvou.
agora, vem me salvar de mim mesmo. Vem sem demora, pois a cada hora parece uma eternidade. Cantamos essa canção, Senhor, assim como o salmista diz: apressa-te em me socorrer. Muitos de nós, Senhor, estão nesse momento, Deus, emocionalmente abalados por causa da pandemia, Pai. Por causa desse isolamento, Deus, desse afastamento que nós temos, Senhor. Às vezes afastado do afeto da família, afastado dos amigos, afastado das pessoas que amam, Senhor. Então nós te pedimos, a nossa oração é: te faz presente, Deus. Vem nos socorrer, Pai. Apressa-te em nos socorrermos, Senhor. Em nome de Jesus, por favor. Entra nos nossos corações, entra nas casas agora, visita as pessoas, Pai, em nome de Jesus. Elas possam sentir o teu abraço, o teu afago e a tua presença, Senhor, consolando. O teu Espírito é o Consolador. Então que ele possa consolar os corações das pessoas que estão, Senhor, quebrantadas, abatidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, agora então nós vamos para os recados. Vamos falar sobre as coisas que nós estamos fazendo, temos novidades. E logo, logo nós voltamos então com a palavra na nossa nova série, que é AC/DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Como fica a nossa vida, né? Qual é a implicação que o Evangelho traz para a vida. Amém? Até lá então. Gente, eu estou passando aqui para trazer alguns avisos para vocês. Nós encerramos a leitura do livro Cristianismo Básico, mas nós vamos continuar lendo livros, buscando crescer para a glória de Deus, ser transformados pela palavra de Deus. Nós escolhemos um livro muito legal, que falou muito com a gente, está trazendo uma consciência muito legal de discipulado para a nossa igreja, chamado Custo do Discipulado, do pastor Jonas Madureira, da editora Fiel. Então, você pode adquirir esse livro, pode nos contactar para a gente ler junto, ou se você quiser participar do grupo para ouvir o que a gente está comentando sobre esse livro, pode nos mandar uma mensagem aí pelo direct do Instagram, ou deixar aqui no comentário seu e-mail, algum meio de contato, que a gente vai entrar em contato com você. A palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E o povo de Deus é um povo que é generoso. Então você pode exercer a sua generosidade para com Deus e para com a gente também, através dessa conta bancária que está aqui na descrição do vídeo. Você saiba que a gente está ajudando pessoas, estamos servindo pessoas nesse tempo de pandemia. A gente ajuda 2 famílias de venezuelanos refugiados aqui. A gente trabalha com ação social, a gente está dando suporte para eles com cobertor, com comida. A minha mãe, ela é assistente social, ela está ajudando também o pessoal a se inserir no mercado de trabalho, vendo a documentação e tudo mais. A gente está repartindo as sementes que têm sido depositadas na nossa mão para ajudar pessoas. Então você pode ser generoso também, contribuir com a nossa igreja, para que esse trabalho continue, para que essa igreja se consolide, crie raízes e dê fruto mais e mais para a glória de Deus. Nós temos um grupo também que é um grupo de oração. Você pode mandar o seu pedido, você pode participar do nosso grupo também via Zoom. Só mandar o contato para a gente também via direct do Instagram ou aqui nos comentários, que a gente vai entrar em contato com você. Para nós vai ser uma alegria poder receber o seu feedback. Se você está sendo abençoado pelas nossas transmissões, deixe um comentário daquilo que Deus falou com você, com um pedido de oração, ou daquilo que Deus falou com você através da palavra. Interaja com a gente, o seu feedback é muito importante, para que a gente possa saber até onde o Evangelho está chegando através da nossa boca. E para nós é uma alegria ver o reflexo do Evangelho, desse trabalho que nós estamos fazendo. Tá bom?
Vamos para a palavra então? Olá mais uma vez, você que está nos assistindo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e nos acompanhasse na leitura aqui no livro de Colossenses. As nossas próximas pregações vão ser, a minha intenção é pregar toda a carta de Colossenses aqui no casulo. Então nós vamos fazer pedacinho por pedacinho. Hoje nós vamos ler uma passagem aqui, um pedaço do primeiro capítulo da carta de Colossenses. E por que eu escolhi essa carta para nós falarmos, né? Nós falamos um pouco sobre doutrina, nós viemos de uma série do Credo Apostólico, falando sobre aquilo que os cristãos devem crer para ser minimamente chamado de cristãos. Depois nós fizemos uma série chamada Religare, uma série bem evangelística para nós darmos início ao nosso canal aqui no YouTube. Eu tenho certeza que abençoou muitas pessoas, a gente recebeu muitos feedbacks legais. Inclusive eu queria mandar um abraço para o meu amigo Daniel Cowboy, que está morando longe, está morando lá em Pelotas. Eu queria mandar um abraço especial para a família do Cowboy. Que Deus abençoe vocês aí, vocês que estão sempre conectados com a gente, sempre dando um feedback positivo. Tenho certeza que Deus também quer falar com vocês nessa noite. Não só com vocês, mas com todos que nos assistem. Mas eu queria dar um abraço especial para esse meu amigo. Então eu escolhi essa série porque depois de nós sabermos quem é Jesus, trabalhamos, né, a identidade de Jesus, trabalhamos a pessoa de Jesus, a divindade de Jesus, a morte, a ressurreição de Cristo, a necessidade do homem, a realidade do pecado. Trabalhamos todos esses pontos, né? A suficiência do sacrifício da cruz, todos esses pontos cruciais e fundamentais para a fé cristã. Então agora nós vamos entrar em uma série que fala sobre a vida cristã. Como viver a vida ordinária da fé. Nós fizemos um vídeo no Dia dos Pais falando sobre a vida ordinária, a vida comum, né, que muitas vezes a gente olha, lê correndo aqui o Novo Testamento e parece que tudo acontece num milagre atrás do outro, manifestação espiritual atrás de manifestação espiritual, mas na narrativa bíblica tem muitos momentos de intervalo onde existe a vida comum, onde é necessário viver a vida da fé dia após dia. Então, só para dar uma introdução, essa série é AC/DC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, o que muda, o que acontece na vida de um cristão antes e depois. Na carta de Colossenses nós vamos ver que Paulo também faz esse contraste. Então, para quem não sabe, a igreja lá em Colossos, ela ficava perto da cidade, a cidade de Colossos ficava perto da cidade de Laodiceia e da cidade de Herápolis, que eram cidades muito prósperas e muito ricas na cidade perto do rio Lico. Então, uma coisa que é interessante falar sobre essa carta, nessa introdução, é que a igreja na cidade de Colossos não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Apesar de ela ser fruto do ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. Epáfras foi quem plantou essas 3 igrejas nessas 3 cidades. E ele escutou o evangelho através da vida de Paulo lá em Éfeso, lá por volta do ano 50, 55 depois de Cristo. E depois então de ser discipulado, né, de ouvir o evangelho, ele parte também para a missão. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é um missionário ou é um impostor, como dizia o Charles Spurgeon. Então Epáfras parte para essas cidades e ele começa a compartilhar o evangelho no poder do Espírito Santo. E o que acontece quando nós pregamos o evangelho no poder do Espírito Santo? As pessoas passam a crer em Jesus. Esse é o nosso intuito. Nós estamos aqui pregando o evangelho para que as pessoas creiam em Jesus. Mas não apenas para que as pessoas creiam em Jesus, mas que elas possam também viver uma vida centrada em Jesus.
Muitas pessoas acham, e a gente fala, né, que nós somos uma igreja centrada no Evangelho, mas muitos cristãos não entendem o impacto e não entendem os desdobramentos que o Evangelho tem na vida comum. Muitas pessoas acham que o Evangelho é apenas a porta de entrada para o reino de Jesus. Mas todo o reino de Jesus, ele é pautado, ele é calcado na mensagem do Evangelho. E o que eu falo para todas as pessoas, né? Quem já me viu pregando lá no Casulo, já esteve lá com a gente presencialmente, sabe que eu sempre faço essa pergunta: o que é o Evangelho? E o Evangelho é a história de Deus. É a narrativa de Deus, a forma como Deus conta a história do universo. E ele, inclusive, dá até um spoiler para nós de como vai ser. O Evangelho, então, é a criação. Deus narra a criação para Moisés, no livro do Gênesis. Faz uma promessa para Abraão, que ele abençoaria todas as nações da terra através da descendência de Abraão. E a descendência de Abraão, essa promessa se cumpre em Jesus, que é a história da redenção. Mas eu pulei uma parte. O Evangelho é a criação, a queda do homem no Éden, né? A entrada do pecado no mundo. Então, quando o pecado entra no mundo, só existe uma maneira de redimir essa criação caída, que é através da pessoa de Jesus. E Deus faz essa promessa para Abraão de que ele abençoaria todas as nações da terra através da descendência de Abraão. E Jesus é esse descendente de Abraão que vem para abençoar todas as pessoas, né? Todas as nações da terra são abençoadas pela vida do nosso Senhor Jesus. Então, em Jesus vem o ato da redenção. A redenção entra em cena. Jesus se manifesta, e nós vamos falar a respeito disso também na carta. Eu estou fazendo esse passo a passo, porque isso também vai aparecer nas narrativas. Sempre que Paulo vai, ou algum outro evangelista, ou algum outro apóstolo vai apresentar o evangelho, ele sempre parte dessa narrativa de criação, queda, redenção e consumação, né? Ou glorificação. Então, Paulo envia ali Epáfras, e Epáfras vai para a cidade de Colossos. E o que acontece? 10 anos já o evangelho sendo anunciado, nós estamos aqui, essa carta foi escrita em meados dos anos 60, depois, na década de 60, depois de Cristo. Lá, alguns dizem do ano 62, né? Depois de Cristo. Então, Epáfras está nessa cidade de Colossos, anunciando o evangelho, e nós precisamos ter uma noção de qual é o contexto cultural no qual o povo de Deus está inserido aqui no Novo Testamento. Nós achamos que, por a Bíblia ser um livro antigo, ela talvez não se aplique tanto aos nossos dias, mas eu discordo dessa afirmação. A cultura ocidental, ela é baseada em 3 pilares, que são o seguinte: é a filosofia grega, que começa 5 séculos antes de Cristo, o direito romano, que começa também por volta desses anos, e a ética judaico-cristã. Então esse é o mundo greco-romano, e essa cultura, ela influencia o pensamento ocidental até hoje. O pensamento ocidental, ele é muito pautado na filosofia grega, no direito romano e na ética e na moral cristã, judaico-cristã. E tem um outro aspecto que eu acho muito interessante falar, que é para quebrar esse argumento de que a Bíblia é um livro antigo, nós precisamos viver as coisas modernas, né? Eu preciso de uma mensagem diferente. Não, nós precisamos do bom e do velho evangelho. O maravilhoso evangelho. Por quê? Porque Deus conhece tão bem o homem. Ele conhece o coração do ser humano. E por mais que a tecnologia avance, que as coisas mudem no sentido tecnológico, o coração do ser humano continua o mesmo. O coração do ser humano continua caído.
corrompido, falido. E só o Evangelho traz as respostas de como redimir essa criação caída e falida. Então é nesse contexto onde Epáfras está plantando essa igreja ali em Colossos, e aí começam a surgir as crises. Começam a surgir crises na igreja, né? Igrejas também têm crises. E aqui a gente vai para dentro do texto. Então, Epáfras viaja para Roma para encontrar o discipulador dele, vamos colocar dessa maneira, para tirar dúvidas da crise ministerial que eles estão vivendo ali na igreja de Colossos. E quando ele volta de lá, ele volta com uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, trazendo orientações para essa igreja. Então nós começamos a nossa leitura aqui no capítulo 1, no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como aconteceu entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, para que vocês transbordem do pleno conhecimento da verdade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. A nossa igreja é uma igreja que está em plantação. Nós estamos num processo de plantação de igreja. Ou seja, um abençoado, alguém que foi chamado por Deus, vai para um lugar onde a igreja ainda não está estabelecida, onde existe um povo a ser alcançado e começa a pregar o evangelho no poder do Espírito Santo, e as pessoas começam a ser atraídas pela palavra de Deus, para Deus, através da palavra de Deus, e ali Deus começa a fazer um povo para si, começa a separar um povo para si através da pregação do evangelho. E é isso que tem acontecido na nossa igreja, assim como aconteceu aqui na igreja de Colossos, né? Eu e minha esposa, nos mudamos para o bairro Cidade Baixa. Para quem não conhece o bairro de Cidade Baixa, dá um Google aí, você vai ver algumas notícias não muito boas, algum contexto muito secularizado e extremamente necessitado da boa nova do evangelho. Foi por isso que eu e minha esposa fomos para esse lugar. Nos mudamos já há algum tempo, estamos ali pregando o evangelho para as pessoas desse bairro, mas não só para as pessoas desse bairro, para a cidade de Porto Alegre inteira. Mas, para quem não sabe, o bairro Cidade Baixa tem muito poucas igrejas. Inclusive eu queria te convidar, né, te desafiar a estar orando para o progresso do evangelho no bairro Cidade Baixa. Anote isso, coloque nos teus pedidos de oração, para que você possa orar pela nossa igreja, que é um desafio muito grande, pregar o evangelho onde as pessoas não querem nem saber do evangelho. Elas têm aversão
de crente, de evangélico, de igreja, de culto, de Bíblia, mas nós, através da nossa vida, vivendo o evangelho no meio desse povo, nós estamos ali pregando o evangelho na Cidade Baixa. Então, ore por nós, porque nós estamos plantando uma igreja na Cidade Baixa para a glória de Deus. Então, aqui Paulo vou começar a expor o texto, então. Venha comigo novamente para o início da carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Muitas pessoas se levantam, né? Muitas pessoas têm o desejo, né, de ser pastor, de ser um ministro. Inclusive, nos dias de hoje, tem muita gente querendo fazer carreira, né, e galgar aí até o título de apóstolo, né, como uma carreira no meio do evangelho. Só que aqui, Paulo fala que Deus chamou ele para esse ministério. Então, Paulo, ele está exercendo a autoridade que Cristo delegou para ele. E se você não sabe, Colossenses é uma das cartas da prisão. Ou seja, Paulo estava numa prisão domiciliar, muito parecido com a nossa quarentena que a gente viveu aqui agora, né, isolados do mundo. E mesmo assim ele continua focado na missão que ele recebeu de Jesus. Ele continua pregando o evangelho, ele continua orientando e equipando os santos. Epáfras vai até Roma, onde ele está preso, receber orientações, tirar dúvidas para que ele possa continuar, para que o evangelho possa continuar avançando nesse contexto, conforme a promessa de Deus. Então, Paulo, eu sempre falo sobre isso. Eu sempre falo, por que Jesus não escreveu nada de próprio punho? Porque senão as pessoas não iam querer saber do evangelho a partir dos apóstolos ou a partir de outras pessoas. Elas apenas ficariam idolatrariam os escritos de Jesus e desprezariam os apóstolos. Mas não. Deus delegou a sua missão de proclamação do evangelho para os discípulos de Jesus, para os filhos de Deus verdadeiramente. É por isso que nós pregamos o evangelho. Todas as pessoas que estão aqui servindo, atrás dessas câmeras, ou aqui na banda, elas poderiam estar fazendo qualquer coisa da sua vida. Mas elas estão aqui porque elas estão atendendo ao chamado de Deus para a pregação do evangelho. Porque esse é o verdadeiro ministério, esse é o chamado de Deus para todo cristão, trabalhar em prol do progresso do evangelho no mundo. E com Paulo não é diferente. Mesmo preso, ele continua trabalhando para a glória de Deus e para o progresso do evangelho no mundo. E ao irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Repare, Epáfras está com uma crise na igreja, com alguns problemas a serem resolvidos. E aqui quebra o argumento de muitas pessoas que não querem participar de uma igreja porque na igreja tem muito pecado, tem muita hipocrisia, tem muito problema. E quando falam isso para um pastor, a gente sempre fala assim, então esse é o lugar certo para você, porque aqui no nosso meio sempre tem lugar para mais um hipócrita e para mais um pecador. Você não é melhor que nós. Você é tão necessitado da graça de Deus e do amor de Deus, e há espaço sim na igreja de Deus para você e para pecadores também como eu. Mas Paulo, ele trata os irmãos como santos e fiéis. Ou seja, por mais que muitos crentes sejam imaturos, tenham problema na sua vida cristã, às vezes o cristão tem problema no seu casamento, problemas em algumas áreas, e depois, mais para o final da carta, vocês vão ver que Paulo dá orientações da vida prática, da vida centrada no evangelho. Isso não quer dizer que os cristãos não são santos e não são fiéis. Pelo contrário, nós somos pecadores que estão sendo trabalhados, forjados, lapidados para sermos entregues santos e irrepreensíveis por Jesus. E é Jesus que está operando essa obra em nós através da pregação do evangelho, através dos ministérios da igreja,
do discipulado, da pregação do evangelho, de todos os ministérios que a igreja exerce. Tudo é para a transformação da vida das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, para a santificação e para a glória de Deus. Quando você vê uma família saudável, quando você vê pessoas que são fiéis na sua fé, você consegue glorificar a Deus. Por quê? Até as pessoas que são do mundo, que não professam a mesma fé, elas louvam e festejam o sucesso da família, o sucesso de uma pessoa no sentido de que ela é diferente desse mundo caído. Ela é diferente desse mundo, ela tem um comportamento diferente, ela tem valores diferentes. O mundo está em busca de esperança. O mundo está em busca de esperança. O mundo está em busca de esperança. E por que eu digo isso? Nós recentemente tivemos a polêmica lá com a Tammy Gretchen, né? Que ele, né, o Tami, como ele gosta de ser chamado, como ele prefere ser chamado e se identificado, ele assumiu o papel de um pai, mesmo sendo um trans. E o que acontece? As pessoas têm esperança de que a paternidade dê certo. E o que acontece? Quando nós não assumimos o nosso papel e a nossa identidade, não adianta nós queremos criticar o mundo, nós precisamos ser resposta para o mundo com a nossa vida. Não adianta você só, né, descer o pau na Tammy Gretchen, nas pessoas que apoiam, né, na Natura, sei lá. Não adianta você criticar se você não responde com a sua vida. O que as pessoas esperam, uma resposta a partir da sua vida no Evangelho. Então seja um bom pai, seja um bom marido, seja um homem não tóxico, seja um homem para a glória de Deus, um homem decente. E com certeza isso já é uma resposta que cala o relativismo e o ceticismo das pessoas em relação a Deus e ao Evangelho. Esse é o nosso desafio, dar uma resposta com a vida. Porque discurso, narrativas, o mundo está cheio. Agora, o produto do Evangelho na vida de uma pessoa é incontestável. Há uma máxima no direito, como eu estou falando, né, direito romano, filosofia grega e a ética cristã, há uma máxima no direito que diz que contra fatos não há argumentos. Ou seja, contra uma vida cristã centrada no Evangelho não há argumentos de relativização, não há argumentos que vão tirar a glória de uma vida centrada no Evangelho. Então, nós precisamos calar, falar menos e viver mais centrados no Evangelho. Eu prossigo aqui na carta, no versículo 3, que diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então, uma dos problemas que tinha na cidade de Colosso era uma heresia que estava rolando, né, de falsos mestres, de pessoas que se diziam super espirituais. Sempre tem no meio da igreja, né, o próprio Jesus falou que no meio do trigo também tem o joio. Então sempre tem aquele mais espiritual, que ele aparenta mais espiritual, que ele aparenta saber mais e trazer ensinos diferentes daquilo que está emanando do púlpito. Muito cuidado. Tem muito crente imaturo que está buscando ouvir a voz de Deus e está dando ouvido à voz para o diabo na vida de pessoas que estão infiltradas no meio do povo de Deus. Então, tudo, pare para pensar. Tudo que for falado em nome de Deus, que contraria a Escritura, deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado. Então, a verdadeira graça, ela se manifesta na vida das pessoas que são fiéis a Deus.
Então aqui ele estava falando, a heresia que rolava lá na igreja de Colosso era a seguinte, de que Jesus, ele era um demiurgo. O que é um demiurgo? Um demiurgo é um Deus diminuído. É um Jesus que não é Deus. É um Jesus que é Senhor da minha vida, mas não é Senhor de toda a criação. Eu vou explicar para vocês. Hoje em dia, Jesus é vendido com vários rótulos por aí. Jesus é o mago, né? Pode ser um curandeiro, ele pode ser alguém que vai resolver a sua vida financeira. Mas hoje em dia está muito difícil você ouvir uma mensagem, uma pregação que vai exaltar Jesus como Deus. E Jesus é Deus. E é por isso que Paulo fala aqui: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando da filiação de Jesus em relação ao Deus Criador dos céus e da terra. Nós estudamos o credo apostólico recentemente. Então, Paulo já está introduzindo a carta dele, falando que Jesus é o Filho de Deus. Isso é muito importante. Isso é um ensino que permeia todas as cartas e os evangelhos. Sempre Jesus vai ser mostrado, revelado como Filho de Deus, como uma das pessoas da Trindade. E aqui Paulo fala: quando oramos por vocês, desde que ouvimos. Quando Paulo está falando isso, ele detecta 3 aspectos de uma fé genuína. Assim como ele falou que a carta era aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, ele vai trazer aqui os 3 aspectos de uma pessoa que é verdadeiramente cristã. Desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Isso aqui, esses 3 pontos, eles são fruto de uma fé genuína. A fé, quando nós falamos de fé na igreja, quando você fala de fé para uma pessoa que não é cristã, ela pode até falar para você: não, mas eu tenho fé. Eu tenho fé. E às vezes, por imaturidade, por falta de conhecimento, o cristão ele não sabe, né, conduzir um diálogo a partir daí para poder pregar o evangelho para uma pessoa que não é cristã. Quando uma pessoa fala que tem fé, você pode fazer a seguinte objeção: fé em quê ou fé em quem? A pessoa até pode falar que ela tem fé em Deus e tal, mas se a gente for depurando isso, a gente vai chegar à conclusão de que às vezes ela tem um pensamento positivo, ou ela tem fé em si mesma, ela tem fé e esperança que alguma coisa pode acontecer. Mas a fé, quando a Bíblia fala de fé, ela está falando sobre a fé salvadora em Jesus. Os reformadores defendiam 5 pontos, né? Os 5 solas da reforma. Nós conhecemos como a salvação se dá através da Escritura. Nós chegamos à fé através da Escritura. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o primeiro sola Escritura. Nós passamos a saber que a salvação, ela vem pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mais três solas. Sola gratia, sola fide e solos Christus. E tudo isso para a glória de Deus. Então é somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e a glória somente a Deus. É isso que a Escritura vai defender como salvação e como acontece a salvação no coração de um pecador. E aqui a gente vê os frutos dessa fé verdadeira, os frutos que essa fé verdadeira produz
na vida de alguém que crê em Jesus. A fé que vocês têm em Cristo Jesus. Não é só qualquer fé. É a fé que vocês têm em Cristo Jesus. E do amor que vocês têm para com todos. Ou seja, lá em João, em 1 João, na carta de 1 João, João vai falar que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. Então é impossível você dizer que ama a Deus e não amar os seus irmãos. Isso é algo que é natural para aquele que é filho de Deus, que é gerado pela fé. Então, é por isso que nós somos desafiados a viver em comunidade, viver em comunhão, viver congregados, porque o nosso amor é evidenciado por meio da igreja. Nos nossos relacionamentos com os irmãos, com os santos, nós podemos ter a nossa fé verificada no amor. Se nós amamos os nossos irmãos, se nós temos bom relacionamento com os nossos irmãos da igreja, então quer dizer que a salvação, que a fé está gerando fruto em nós. O amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Então, o povo de Deus é um povo cheio de esperança. É um povo cheio de esperança. Eu não tenho medo de me expor e de falar coisas bem pessoais, porque eu sei que pessoas que estão me assistindo, que pessoas que estão me ouvindo, podem se identificar. Existem dois tipos de pessoas no mundo: os otimistas e os pessimistas. Os otimistas já têm essa tendência natural a ser positiva, a ter esperança, porque já é da natureza deles. Mas os pessimistas eles têm uma tendência à desesperança. E eu me enquadro nesse segundo tipo de pessoas. Eu me enquadro nos pessimistas, naqueles que são desesperançosos. Quando eu olho para trás na minha vida, eu olho para uma vida sem sentido e uma vida sem esperança. E algo que o Evangelho produziu em alguém pessimista foi essa esperança. Eu tenho esperança porque não depende dos meus méritos, não depende da minha boa conduta, não depende de mim, depende de Deus. Então o fato de eu crer em Deus, de eu crer no seu Filho Jesus, no sacrifício dele na cruz por mim, que é completo, que é suficiente, me traz esperança, porque por mim mesmo eu não tenho esperança. Talvez que você que está me ouvindo também é um pessimista. Mas Jesus vem na tua direção e te tira do pessimismo e te trazendo esse fruto da fé, do amor e da esperança. Dessa esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Sempre a palavra Evangelho está presente. Por isso que a gente sempre fala sobre o Evangelho. É o Evangelho, a vida centrada no Evangelho, o Evangelho. Essa narrativa, essa revelação vai trazer clareza, vai trazer sabedoria para você aplicar o Evangelho na sua vida. O Evangelho não é só para a sua salvação, é para o desenvolvimento da sua vida com Deus e o desenvolvimento da sua fé e da sua salvação. O Evangelho não é só a porta de entrada. O Evangelho é o caminho. O Evangelho é o caminho todo. Ou seja, o Evangelho é a lanterna que ilumina o caminho que nós temos que seguir para seguir Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lembra o Salmo 119? Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Lá em Atos 1:8, fala que ao descer sobre nós o Espírito Santo, nós seríamos testemunhas de Jesus em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém e os confins da terra. E é isso que está acontecendo. Nós estamos no ano 60 depois de Cristo. Já 30 anos depois da morte de Cristo.
e o evangelho continua avançando. Não mais só por meio dos apóstolos, como no início, ali em Atos 3, mas aqui o evangelho já está contagiando pessoas que são discipuladas pelos discípulos de Jesus, pelas testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, e já é a segunda onda, já é os discípulos dos discípulos que estão pregando o evangelho e plantando igreja no contexto de Colossos, de Laodiceia. E isso também contagia nós. Nós estamos aqui em pleno século 21, pregando o evangelho para pessoas que Epáfras e Paulo, talvez, eu não sei qual era a esperança deles, mas nós estamos aqui cumprindo o mesmo chamado, é a missão de Deus, o Missio Dei. Essa é a missão de Deus, é levar o evangelho até os confins da terra. E a gente está aqui, muito distante da Palestina, muito distante da Turquia, onde era essa cidade atualmente. Estamos aqui no Rio Grande do Sul. O evangelho não para de frutificar e não para de crescer. Eu tenho um amigo, Sidney Costa, pastor Sidney Costa, ele fala algo que é muito interessante. Ele fala que nem tudo que é saudável cresce, mas tudo que é saudável cresce. Então, o que nós precisamos é pregar o evangelho para que Deus possa fazer a igreja crescer. É diferente. Às vezes, muitas vezes no pragmatismo, as pessoas têm usado de todos os artifícios para fazer a igreja crescer, para que daí o evangelho seja anunciado. Fazem o contrário. E às vezes causam um inchaço e uma sensação de que a igreja está grande. Mas as pessoas não têm uma fé clara, uma esperança clara e não têm evidências de salvação. O fato de você estar numa igreja, né, de você frequentar aos cultos, não quer dizer que você é salvo. Você é salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, para a glória de Deus. E você só sabe isso através da pregação do evangelho. Como diria o Paul Washer, não procure uma igreja mais perto da sua casa. Procure uma igreja mais perto da Bíblia. E a gente espera que Deus nos conduza cada vez mais para perto da palavra dele. E aqui vem algo interessante. Desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Vocês lembram que eu falei que o evangelho não. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E aqui ele fala, desde o dia que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Vocês lembram do contexto filosófico onde a igreja estava inserida? Muitos filósofos estavam debatendo do que era a verdade. Estavam se questionando. E o evangelho vem e diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus dá uma resposta para a filosofia grega. Ele é a própria resposta. E a evidência de que ele é a resposta é o próprio povo de Deus que está nascendo e eclodindo, né, de todos os cantos, por causa da pregação do evangelho. E o evangelho, então, é quando a gente ouve e entende a graça de Deus na verdade. Nós estamos num contexto onde as pessoas estão muito sensíveis, né? Tudo é baseado no sentimento, no sentir. A pessoa quer sentir Deus. E às vezes a gente não sente. Às vezes a gente não sente. Se você é um crente que quer sentir Deus o tempo todo, full time, você vai se frustrar. O que nós precisamos é entender a graça de Deus, entender o evangelho e aí nos movermos conforme nós entendemos essa graça. Por isso que nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra de Deus.
Porque conforme a gente conhece a Deus através da palavra, conforme a gente entende o Evangelho, mais nós avançamos, crescemos e frutificamos, como fala aqui no versículo acima. E olha que interessante. Acho que é importante falar isso. Deus levanta pessoas para pregar o Evangelho para pessoas. Repetindo, Deus levanta pessoas para pregar o Evangelho para pessoas. Você tem um círculo de amizade de pessoas que conhecem você. Que Deus quer usar você para pregar o Evangelho para essas pessoas. Deus não me chamou para pregar o Evangelho para aquelas pessoas que Ele escolheu que você pregasse o Evangelho. E aqui ele fala, isso vocês aprenderam de Epáfras. Ou seja, Epáfras estava lá em Éfeso com Paulo, ouviu o Evangelho arrebatou o coração de Epáfras e moveu Epáfras na direção do povo dele. Ele era natural de Colossos. E ele voltou para a cidade natal dele porque ele tinha uma missão. Ele recebeu a missão de Deus e ele falou, agora eu vou pregar o Evangelho para quem só eu posso pregar o Evangelho. É isso que acontece na vida de um discípulo de Jesus. Deus quer te usar, assim como usou Paulo, assim como usou Epáfras, para pregar o Evangelho, para quem ele escolheu que só você pregasse o Evangelho. Anote isso. Anote isso no seu caderno, no seu celular. Anote isso. Deus escolheu pessoas ao seu redor que só você vai pregar o Evangelho, que elas vão observar o Evangelho através da sua vida e vão ouvir o Evangelho da sua boca. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que é pastor na cidade de Alvorada. E ele faz um trabalho social muito bonito numa vila chamada Estocolmo. Apesar da vila ser chamada Estocolmo, que é uma cidade, né, bem famosa e próspera, a vila é terrivelmente pobre. E aí para encorajar ele, eu perguntei o seguinte. O nome dele é Tiago. Tiago, eu tenho um dinheiro aqui na minha igreja, a gente pode chamar um pregador internacional para a gente levar lá na vila, para ele pregar o Evangelho e converter as pessoas. Quem é a pessoa que tu vai escolher para pregar o Evangelho para as pessoas lá da Vila Estocolmo de Alvorada? Ele coçou a cabeça, ficou pensando, e ele não conseguiu me dar uma resposta. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Mas se eu tivesse o dinheiro para chamar algum pregador, eu enviaria tu mesmo. Deus escolheu o Tiago para pregar o Evangelho lá na Vila Estocolmo, em Alvorada. E eu tive a oportunidade de ir lá na vila e ver a igreja que está se formando lá. E aquelas pessoas nem sabem quem é Tim Keller, quem é Paul Washer, quem é Spurgeon. Elas só sabem quem é o Tiago, que é discípulo de Jesus, que ama Jesus, que prega o Evangelho, leva esperança e graça para aquelas pessoas naquele contexto. E essa é a aplicação daquilo que eu estou falando aqui agora. Deus te escolheu para pregar o Evangelho para pessoas que só você pode pregar o Evangelho. Então não se omita, assuma essa missão, assim como Epáfras. Todo mundo ouve o Evangelho da boca de alguém. O Daniel está sentado aqui atrás das câmeras. E ele sabe que um dia eu estava lá tocando com uma banda num show de hardcore, num contexto completamente hostil ao Evangelho. E no final do show, depois de ter subido no palco, pulado, né, um monte de gente sem camisa, tocando, tudo suado, num lugar chamado Embaixada do Rock. Mas lá na Embaixada do Rock tinha um embaixador de Cristo, anunciando o Evangelho para o Daniel. E hoje o Daniel está aqui atrás das câmeras, porque um dia alguém assumiu a missão de pregar o Evangelho, onde só aquela pessoa podia pregar o Evangelho. Só tinha eu praticamente de cristão naquele lugar. E eu fui lá e convidei o Daniel para um estudo bíblico para não religiosos. Ele duvidou que eu fosse pastor por causa da minha aparência, mas um dia ele foi tomar um café na minha casa, e desde esse café da minha casa, ele nunca mais parou de tomar café na minha casa.
Eu não sei se isso foi bom ou ruim, não sei se foi bom para mim, eu sei que foi bom para ele. Mas tem sido muito bom para mim também. Eu tenho a alegria de ver o evangelho transformando a vida das pessoas que Deus escolheu para que eu pregasse o evangelho. E eu quero dividir isso com vocês e desafiar vocês também a pregarem o evangelho no contexto onde vocês estão. Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Outra coisa que eu queria dizer, honrem as pessoas que Deus levantou para pregar o Evangelho para a sua vida. Olha esse contexto. Epáfras já era um pastor, já era alguém que estava plantando igreja, e ele tinha um discipulador. Ele tinha um mentor. E esse mentor se chamava Paulo. E na hora do aperto, mesmo ele já sendo um homem maduro na fé, pregando o evangelho, para onde ele correu? Para onde Paulo estava. E Paulo estava preso em Roma. Uma das exigências do evangelho é que nós sejamos humildes para reconhecer que nós precisamos de outros. Nós precisamos ouvir o evangelho da boca de alguém. Nós precisamos ser discipulados por alguém. E mesmo quando nós nos tornamos discipuladores, nós vamos nos deparar com situações que nós vamos precisar novamente de pastoreio, de discipulado, para que a gente possa viver a vida cristã e cumprir a missão. Então, se você não tem ainda, meu esforço aqui nesse momento eu li uma matéria essa semana falando que a maioria das pessoas para de assistir os cultos online da sua igreja. Isso é uma estatística. Uma estatística. A gente que trabalha com isso séria chegou nessa constatação. Eu tenho visto também pastores se esforçando, fazendo lives da sua casa, de jeito improvisado, porque eles têm um compromisso, uma aliança de amor com a sua igreja. Eu acho tão bonito, às vezes, pastores iletrados, pessoas simples, cheias de limitações intelectuais, às vezes financeira, né, com aquela celular bem tosco, com a qualidade péssima, e eu vejo um monte de gente fiel a Cristo, humilde, curtindo e compartilhando a live do seu pastor no Facebook. Eu acho tão bonito isso. Isso quer dizer que aquela pessoa ela tem um pacto de fidelidade e amor com aquele pastor. Assim como a igreja de Colosso tinha com Epáfras e como Epáfras tinha com o apóstolo Paulo. Isso é ser igreja, meus amados. É muito mais do que uma produção multimídia que nós estamos fazendo aqui. É a aliança entre um povo, que é o povo de Deus, e que é pastoreado pelo Supremo Pastor Cristo através da sua palavra. Deus usa homens para fazer isso, para cuidar da sua igreja. Ontem mesmo, o Daniel estava lá em casa e a gente estava conversando sobre algumas dificuldades, algumas coisas da vida que fazem parte do discipulado cristão. E eu me lembro que o Daniel deitou a cabeça no meu peito e chorou. Desculpa falar isso, Dani, mas compartilhar, mas para mim é essa expressão do cristianismo. Essa expressão ordinária de poder abrir a vida, de confiar um no outro, de orar um com o outro, de aconselhar um ao outro. Isso é a vida cristã. É mais do que uma instituição, que uma estrutura. São laços de amor. São alianças de amor. Então eu queria, nessa noite, te desafiar a ver se você tem a fé no Cristo verdadeiro, se você tem a evidência de salvação que é amor pelos seus irmãos,
e se a esperança que você tem em Cristo é para além dessa vida. Esse é o fruto de uma fé genuína. E o fruto de uma fé genuína também é aliança, né? É estar junto com uma igreja, é ter um pastor em que você ouve a voz de Deus através de uma pessoa. Através da boca de quem você tem ouvido a voz de Deus? Através da boca de quem você tem ouvido a voz de Deus? Deus usa pessoas comuns para falar através da sua palavra. Desde que essa pessoa seja fiel à palavra, é a boca de Deus. Por mais simples que ela seja, ela pode ser pobre, pode ser rica. Isso, diante de Deus, nós estamos todos nus. Somos pobres, cegos e nus. A sabedoria que emana desse púlpito é a sabedoria de Deus, não é a sabedoria do Jader. Não é o que o Jader pensa, não é o que o Jader sabe. É o que Deus fala através da sua palavra para alimentar o seu povo, para alimentar as pessoas que fazem parte dessa igreja chamada Casulo. Talvez você está me ouvindo, você não faz parte de nenhuma igreja. Então aqui eu quero revelar a grandeza e o tesouro que é fazer parte de uma igreja. Eu creio que essa pandemia logo vai passar. E quando essa pandemia passar, corra para fazer parte de uma igreja. Porque você está perdendo muito assistindo culto pela internet. Mas se você fizer parte de uma igreja, você vai receber riquezas maravilhosas de Deus, que Ele derrama e da forma como ele alimenta espiritualmente o seu povo. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque Tu fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Alimenta, Senhor, a nossa fé. A fé não em nós mesmos, não um pensamento positivo, mas a fé somente em Cristo. Multiplica em nós o amor para que nós possamos viver em comunidade. Para que nós possamos transbordar do Teu amor nesse mundo que precisa tanto de amor. Que nós tenhamos, Senhor, a nossa esperança, não só para essa vida, mas para a eternidade, Senhor. Que nós possamos viver aqui como se já estivéssemos no céu, Senhor. Com a mente e o nosso coração nas coisas do alto. Que os nossos valores, que os nossos tesouros sejam tesouros, Senhor, espirituais e não materiais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário. Curta esse vídeo, compartilhe essa mensagem vai ficar gravada aqui no nosso canal, compartilhe com as pessoas que você sabe que podem ser abençoadas por essa mensagem. E nós nos vemos no domingo que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, amém.